Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 60º programa Sã Doutrina. Chegamos ao programa de número 60, pela graça de Deus, e nós estamos estudando o grande tema Cristologia. Dentro do tema Cristologia, estamos estudando a doutrina da expiação. No programa anterior, o programa de número 59, nós vimos a natureza da expiação. E de forma breve, nós vamos expor aqui o que nós estudamos no programa anterior. Nós vimos sobre esse tema, a natureza da expiação, nós vimos que, em primeiro lugar, a expiação ela serviu para oferecer satisfação a Deus. Segundo lugar, a expiação foi uma expiação vicária, uma expiação substitutiva. E em terceiro e último lugar, nós vimos que a expiação ela incluiu tanto a obediência ativa de Cristo quanto a obediência passiva de Cristo. O que isso quer dizer? Vamos relembrar. Nós vimos que obediência ativa diz respeito ao fato de que Cristo cumpriu toda a lei em favor do povo de Deus. E quando nós utilizamos o termo obediência passiva, isso significa, esse termo quer comunicar a ideia de que Cristo sofreu todo o sofrimento relativo ao pagamento da penalidade do pecado e, ao mesmo tempo, Cristo quitou totalmente toda a dívida do povo de Deus. Então, quando nós afirmamos que a expiação ela incluiu a obediência ativa, significa que Cristo cumpriu toda a lei para o povo de Deus. Obediência passiva também estava incluída na expiação de Cristo, significa que Cristo sofreu todo o sofrimento que era destinado ao povo de Deus. Agora Cristo, ele toma esse sofrimento e ele quita toda a dívida, de forma que em Cristo não existe mais o sofrimento eterno e não existe mais nenhuma dívida, tudo foi quitado. E agora, nós sabemos que todos os pecados daqueles que se arrependeram e que se arrependem, que creram e que creem em Cristo, eles foram colocados na conta de Cristo e Cristo pagou tudo e toda a justiça de Cristo foi colocada na conta do povo de Deus. E agora Deus, o Pai, olha para o povo limpo, lavado no sangue do Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo. Esses foram os principais temas que nós vimos no programa anterior. Falamos então sobre a natureza da expiação. A natureza da expiação inclui todas essas ideias. O programa de hoje, o 60º programa Sã Doutrina, ele vai tratar da extensão da expiação. Para quem é essa obra? Essa obra se estende a quem? É sobre essa questão que nós estudaremos, que nós nos propomos a estudar hoje junto com vocês. Antes de entrarmos no nosso tema, nós vamos expor um breve esboço daquilo que nós nos propomos a estudar. Vai ser projetado aí para você. Então o título é Extensão da Expiação. Primeiramente nós faremos as considerações iniciais, somente 2 considerações, e depois nós falaremos sobre o ensino da extensão definida da expiação, ou o ensino da extensão limitada da expiação. Nós iremos utilizar mais a expressão extensão definida, quando nós nos referimos à verdade da expiação. Então, dito isso, sem mais delongas, vamos então ao nosso primeiro ponto, as considerações iniciais sobre a extensão da expiação. Primeiramente, normalmente se admite que a satisfação oferecida por Cristo ela foi suficiente em si mesma para a salvação de todos os homens. Entretanto, nós sabemos que, biblicamente e na história, que nem todos os homens eles são salvos. Então, o primeiro esclarecimento, a primeira consideração que nós estamos fazendo aqui é essa. Nós temos consciência, e você deve ter consciência, de que a obra de Cristo na cruz, a satisfação oferecida por Cristo, ela foi, sim, suficiente em si mesma, não precisando de nada, para oferecer. Ela tem poder para salvar a todos. Mas nem todos os homens são salvos. Deus não conhece limites no seu poder. Mas nós sabemos, é ensino bíblico também, além do ensino bíblico de que
A obra de Cristo na cruz, a satisfação oferecida por Cristo na cruz, ela é em si mesma suficiente para salvar a todos, nós sabemos que nem todos são salvos. E como conjugar, como buscar entender essas duas realidades? Tá? Então nós temos consciência de ambas as realidades. Obra de Cristo, satisfação oferecida por Cristo, ela é suficiente em si mesma para salvar todos os homens. Mas nem todos os homens são salvos. Primeira consideração. A segunda consideração é que existe, nós sabemos, uma forte divergência sobre a seguinte questão. O Senhor Jesus, quando ele morreu com a finalidade, com o propósito, com o objetivo de salvar a todos, ou ele morreu com o objetivo, o propósito, a finalidade de salvar especificamente o seu povo, que é chamado, entre outros nomes e títulos, de os eleitos? Essa é uma pergunta cuja resposta reflete uma divergência. Alguns vão afirmar que Cristo, quando morreu, ele morreu com o objetivo de salvar a todos. Outros vão falar que a sua obra ela tem o objetivo de salvar especificamente o seu povo, chamado também de os eleitos. Essas são então as duas considerações iniciais que estamos fazendo aqui nesse nosso programa, que fala sobre cristologia, termo geral, doutrina da expiação, especificamente sobre a extensão da obra expiatória de Cristo. Feitas essas duas considerações iniciais, vamos então para o nosso segundo ponto, segundo tópico, e é nesse tópico que nós vamos nos debruçar até o final do nosso programa de hoje, ok? Qual é esse tópico? A extensão definida da expiação, ou a extensão particular ou limitada da expiação. Nós preferimos utilizar o termo a extensão definida da expiação. O que isso significa? Antes, algumas considerações. Em primeiro lugar, os católicos romanos, os luteranos e os arminianos, eles sustentam que a expiação realizada por Cristo é universal. Eles não acreditam na expiação definida ou particular ou limitada, mas numa expiação ilimitada e universal. Contudo, isso não significa que, na compreensão dessas tradições, não significa que todos os homens serão salvos, mas que foi intenção do Pai, ao enviar o Senhor Jesus Cristo, e também foi intenção de Cristo, ao realizar a sua obra redentora, salvar todas as pessoas sem qualquer distinção. Então, tanto católicos romanos quanto luteranos e arminianos, eles acreditam que a expiação ela é universal e que foi intenção do Pai ao enviar Cristo e intenção de Cristo ao realizar a sua obra redentora salvar a todos sem distinção. Mas também se admite que nem todos os homens serão salvos. Ok? E todos admitem, tanto católicos romanos, quanto luteranos, quanto arminianos, todos admitem que, de fato, o efeito pretendido na obra redentora de Cristo, que era salvar todos, ele não foi alcançado. Ok? Então essa é uma primeira consideração. Como que nós entendemos essas questões? Vamos lá. As igrejas reformadas entendem, sustentam, que a intenção tanto do Pai quanto do Filho era salvar especificamente o seu povo, chamado também nas Escrituras de os eleitos. E esse propósito não foi frustrado. Esse propósito ele foi alcançado. Os que defendem a expiação universal afirmam que Cristo meramente possibilitou, ou seja, deu uma possibilidade de salvação para todos os homens, mas que a redenção efetiva desses homens depende do uso da sua livre escolha ou do seu livre arbítrio. Já os que defendem a expiação definida ou particular, eles sustentam que, na verdade, Cristo salva totalmente todo aquele por quem ele entregou a sua vida. E nenhum daqueles por quem o preço foi pago, nenhum desses, ele se perde totalmente. Ele perde finalmente
a sua salvação. Vamos às Escrituras. Em primeiro lugar, vejamos que as profecias bíblicas do Antigo Testamento, elas já apontavam para a doutrina da expiação definida. Nós vamos ler um texto um pouco maior, Isaías capítulo 53, do 8 ao 12, vai ser projetado aí para você, acompanhe a leitura. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, preste atenção, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos, preste atenção, por isso, versículo 12, por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto, que é um texto messiânico, é um texto cristológico também, né, que fala do Messias. Perceba algumas expressões aqui que nós destacamos, né, lá no versículo 10. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ou seja, uma obra foi feita com um objetivo. Lá no versículo 11, finalzinho, né, justificará muitos. Muitos serão tornados justos. Versículo 12, o começo, né? Eu lhe darei muitos com a sua parte. E no finalzinho desse versículo, levou sobre si o pecado de muitos. Termos que apontam para uma obra redentora que tem uma finalidade específica. E olhando para todo o ensino bíblico, a vontade de Deus não pode ser frustrada de forma nenhuma. Ok? Essa vontade de redenção, tá? Um segundo ponto que merece destaque é que a Bíblia claramente ensina que o efeito da obra de Cristo não é meramente tornar possível a expiação, não é possibilitar a expiação, mas é reconciliar efetivamente homens com Deus e fazê-los realmente possuidores da salvação eterna. Vamos ler alguns textos. Lucas, capítulo 19, 10, vai ser projetado aí para você. Lucas 19, 10 está escrito assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Perceba a clareza desse texto. O Filho do Homem ele veio para buscar e salvar o perdido. Então, quando ele salva o perdido está salvo. Ele não veio possibilitar a salvação e deixar o X da questão para o uso da liberdade, do livre-arbítrio ou da escolha humana nesse caso. E nessa última frase eu não estou fazendo distinção dos termos, tá? Mas é só para deixar bem claro que o X da questão não está no homem, embora o homem ele tenha que se arrepender e ter fé. Mas quando o homem se arrepende e tem fé, ele dá graças a Deus, porque ao mesmo tempo que é uma necessidade humana, é algo que vem de Deus, ok? Continuando, Romanos 5:10, está escrito assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então perceba aqui a riqueza desse texto. Éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. O processo é todo de Deus, tá? Obviamente, de novo, o homem tem que se arrepender. Não existe salvação sem arrependimento. E é o homem que tem que se arrepender. Não existe salvação sem fé. E é o homem que tem que ter fé. Mas quando essas realidades acontecem, elas estão sinalizando algo que aconteceu antes. A ação do Espírito Santo. Tanto o arrependimento quanto a fé são dons de Deus. Voltando para o nosso texto. E aí o texto deixa bem claro, né?
que depois de salvos, depois de reconciliados, nós não perderemos isso pela graça de Deus. Mas, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Tá? Próximo texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A obra de Cristo, ela alcança os seus efeitos. O justo, ele justifica. Ele não possibilita a justificação, ele não possibilita a salvação, deixando o X da questão para o homem. Não. Deus salva realmente. Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então perceba que no texto aqui de Gálatas 1:4, né? Cristo, ele morre pelos nossos pecados, ele se entrega pelos nossos pecados, para tirar a nossa raiz deste mundo, né? E agora nos radicar no Senhor Jesus Cristo, para nos radicar com Deus o Pai. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Perceba então que nesse texto de Gálatas 3:13, Cristo não possibilita o resgate. Ele nos resgata da maldição da lei. Ele realmente resgata, ok? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Né? O substituto, de novo aqui tem a ideia da expiação vicária, né? Substitutiva. E por fim, Efésios 1:7. Está escrito assim, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então perceba aqui, né? Em Cristo nós temos a redenção, não a possibilidade de redenção, mas a redenção. Pelo seu sangue, o salário do pecado é a morte. Cristo, ele morre no nosso lugar, derrama o seu sangue, que é puro, precioso, poderoso, nos lava, nos limpa. Seu sangue nos purifica, nos lava de todo pecado, passado, presente e futuro. Nele nós temos perdão, vida, redenção, purificação, todo o processo. Né? Tanto os eventos que são pontuais, quanto os eventos que são processuais, nós temos tudo em Cristo. Então, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esses, entre outros textos, não deixam nenhum espaço para pensarmos na possibilidade de sermos salvos, mas na certeza de que nele nós somos salvos, ok? Próximo ponto que nós vamos ver é o seguinte. A Bíblia também indica de várias maneiras a verdade de que Cristo, ele deu a sua vida por um número específico e definido, ok? Então nós vamos ler alguns textos aqui que falam exatamente sobre essa verdade. Nós vamos considerar algumas expressões e os respectivos textos onde essas expressões estão situadas. Primeiro termo aqui, a primeira expressão é por seu povo, Mateus 1:21. Lá nós lemos assim, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele, preste atenção, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, perceba que nesse texto, que é um texto que fala ali do nascimento de Cristo, né? Comecinho ali do Evangelho de Mateus, e perceba que o texto claramente indica esse aspecto mais definido, essa proposta de Cristo quando ele vem ao mundo, definida de salvar o seu povo dos pecados deles. Então esse é um primeiro termo, por seu povo, lá em Mateus 1:21. Um segundo termo é por seu rebanho. Primeiro, nós vamos ler dois textos. João, capítulo 10:11, está escrito assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Embora aqui, obviamente, não está aqui o seu rebanho, né? Mas está as suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que obviamente fazem parte do seu rebanho. Então perceba que o bom pastor, ele dá a vida especificamente pelas suas ovelhas, aqueles que fazem parte do seu rebanho.
Próximo texto, ainda nessa ideia, da ideia do rebanho, das ovelhas, João 10, 14 e 15. Está escrito assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. De novo, um aspecto definido. As minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. As ovelhas que fazem parte do seu aprisco, do seu rebanho. Próximo termo que nós vamos ler aqui, que nós vamos refletir aqui, além do que nós já vimos, nós vimos a ideia do povo, a ideia do rebanho ou ovelhas, a ideia também da igreja. Cristo deu a sua vida pela sua igreja, que é formada por pessoas de todos os povos, todas as línguas, todas as culturas, todas as etnias, mas não são todas as pessoas de todos os lugares, mas pessoas de todos os lugares, pessoas de todas as tribos. Vamos lá. Atos 20, 28, está escrito assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, o aspecto definido. E ainda nessa ideia da igreja, Efésios 5, 25, 27, está escrito assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa comparação que é feita aqui nas Escrituras da relação entre Cristo e a sua noiva, a igreja, e o marido e a sua noiva, a esposa. Então perceba aqui que Cristo morreu pela sua noiva, pela sua igreja. Ele se entregou por ela. E nem todos fazem parte dessa igreja, da sua igreja. E por fim a expressão eleitos. Romanos 8, 32, 35. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então perceba a ideia aqui, de Cristo morrendo pelos seus eleitos. De novo, uma ideia definida, particular. Um outro detalhe importante é que Cristo, além de morrer por suas ovelhas, ele também intercede por elas. Um texto que nós vamos ler é o texto de João 17, 6 a 12. Está escrito assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles, olha só, o aspecto definido, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. De novo, um aspecto particular. Ele não roga pelo mundo, ele roga pelos seus, pelo seu povo, pela sua igreja, pelo seu aprisco, pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho, pelos eleitos. Só Deus sabe quem eles são. E uma dica, quando nós falarmos sobre essas realidades, estamos tocando aqui também na realidade da eleição, embora o nosso foco seja a expiação definida,
Esse assunto não é para provocar polêmica, embora exista em algum nível. Esse assunto não é para provocar orgulho, embora infelizmente isso possa acontecer. Quando nós estivermos estudando esses assuntos, eleição, embora não seja o nosso foco, mas eleição, nós devemos fazer uma autorreflexão. Eu estou ouvindo sobre isso, estou lendo sobre isso. Você está vendo, está estudando sobre isso. Então, eu devo fazer uma autorreflexão. Você deve fazer uma autorreflexão. Nós não devemos ficar adivinhando, mas será que ele é, será que ele é? Não, isso não vai dar certo. Isso vai provocar confusão, vai provocar uma falsa sensação de que nós somos, uma falsa sensação e uma loucura de que nós somos mais justos do que Deus. Porque uma pergunta que vem na nossa mente é, mas será que isso é injusto? Calma aí, preste atenção, quando você faz uma pergunta dessa, quando eu faço uma pergunta dessa, para um pouco e reflita. Eu, que sou pecador ainda, não sou mais escravo do pecado, graças a Deus, mas nós, mesmo cristãos, nós agora estamos nos achando mais justos do que Deus. Então quando nós ouvimos esse assunto, e a gente começa a querer adivinhar, mas ele foi, ele não foi, ele foi, ele não foi, ele é eleito, ele não é eleito, não. Esse assunto não é para nos direcionar nesse sentido. Esse assunto é para provocar edificação, gratidão, melhor compreensão das Escrituras, que deve levar à adoração, louvor, gratidão, temor, arrependimento, consagração. E se nós fizermos uma autorreflexão, ou seja, será que eu sou salvo? Será que eu sou um eleito? Quais são os sinais de um eleito? Eu me arrependi e continuo me arrependendo dos pecados. Eu criei e continuo crendo em Deus, crendo em Cristo como meu único e suficiente Salvador e Redentor. Se isso é verdade, só pode vir de Deus. E aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Agora, se eu me preocupo com a salvação do próximo, eu não devo ficar querendo adivinhar se ele é eleito ou não. Eu devo pregar a palavra a todos. Ide, fazei discípulos, é a ordem, a grande comissão do Senhor Jesus, lá em Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Fazer discípulos, pregar o Evangelho. Se eu me preocupo com a salvação do próximo, de novo, eu não devo ficar discordando da eleição, até porque eu não sei quem é salvo. A nós cabe testemunhar de Cristo Jesus, depois de salvos. Se eu não tenho certeza da salvação, eu devo buscá-la pela graça de Deus. Mas antes disso, eu devo entregar minha vida nas mãos de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo e descansar nele. Se isso acontece, se isso é verdade na minha e na sua vida, graças a Deus por isso. É Deus que fez isso. E se Deus começou, Ele vai terminar. Ele vai terminar, Ele não vai abandonar no final. Ele não vai deixar no meio do caminho. Não. Agora, uma vez que nós somos, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, salvos e crentes em Cristo, cabe a nós pregar e propagar o Evangelho. E os resultados pertencem a Deus. O entendimento correto da doutrina da eleição, longe de ser um empecilho para a evangelização, ele é, na verdade, a mola propulsora da evangelização. Porque nós sabemos que quem converte é Deus, cabe a nós pregar o Evangelho, e Deus tem eleitos no mundo todo. E aqueles que são eleitos, eles, pela graça de Deus, vão se arrepender e crer em Cristo. E não existe nenhum ímpio que queira se arrepender de fato e que queira realmente crer em Cristo. Nós não somos chamados a adivinhar quem é eleito, quem não é eleito. Nós não somos chamados a colocar pessoas no céu e colocar pessoas no inferno. Nós somos chamados a viver uma vida para a glória de Deus, a viver uma vida de arrependimento, de fé em Cristo e a viver uma vida de testemunho, de cada vez mais nos despirmos do velho homem e sermos revestidos pelo Senhor Jesus. E na parte da evangelização, uma aplicação evangelística, nós somos chamados a testemunhar de Cristo, a pregar a palavra, a pregar o Evangelho.
para todas as pessoas, todas indistintamente, todas as pessoas. E Deus é que sabe quem são os seus. Os resultados pertencem a Deus e tudo que Ele faz é justo, perfeito e santo. E nós não somos plenamente justos, plenamente santos, plenamente perfeitos. Nós não somos assim. Nós somos pecadores arrependidos, salvos pela graça de Deus, agora adotados, justificados, colocados na família de Deus. Somos filhos do Deus Altíssimo, herdeiros e cordeiros com Cristo. Fazemos parte da propriedade exclusiva de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, está sendo moldada. E nós temos a responsabilidade e o privilégio de pregar o Evangelho. Ok? E a obra de Cristo, ela é perfeita. Cristo foi à cruz para salvar o seu povo e nenhum dos seus será perdido. Fechado esse parênteses, voltando para o nosso estudo aqui. Um outro ponto muito importante para o qual devemos nos atentar é que se fosse realmente o propósito de Deus salvar todos os homens, então chegaríamos à conclusão de que o propósito divino, ele pode ser frustrado pelos homens. E isso é uma impossibilidade. Total impossibilidade. Isso não é ensinado na Escritura. Um outro ponto importante, afirmar que Cristo morreu por todos os homens, mas que temos que fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio para exercer fé e sermos salvos, equivale a dizer que o ponto fundamental da salvação está em nós e não em Deus, pois nesse caso, o poder de criar fé estaria em nós. E aqui vamos refletir, preste atenção. Qual é a natureza da descrença? O que está envolvido numa realidade de alguém que é descrente? Preste atenção nessa pergunta. A descrença é uma escolha moralmente e espiritualmente neutra ou a descrença é um pecado? Como que você responde essa questão? A resposta que nós damos claramente é que a descrença moralmente é um pecado e espiritualmente é um pecado. Preste atenção nisso. Outra pergunta. Quem consegue resolver o problema do pecado da descrença e criar fé? Quem consegue resolver esse problema? A descrença é um pecado. Né? Ela é moralmente um pecado, ela é espiritualmente um pecado. A pergunta, quem consegue resolver esse problema do pecado da descrença? E quem consegue criar fé no homem? É Deus ou é o homem? Você sabe que é uma pergunta retórica. Claro que é Deus. Então olha só. O que está envolvido na descrença? O pecado. Quem consegue resolver o problema do pecado da descrença? É Deus. Quem consegue operar fé no homem? É o próprio Deus. Preste atenção nas próximas perguntas aqui. Cristo, ele morreu também pelo pecado da descrença? A obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, que nós sabemos que é uma obra perfeita, envolve também a resolução do problema do pecado da descrença? Sim ou não? Biblicamente você sabe que só tem uma resposta. É claro que sim. Preste atenção na próxima pergunta. É possível que alguém por quem Cristo morreu seja descrente em Cristo? É possível que alguém por quem Cristo tenha morrido seja um descrente em Cristo? Claramente não. Alguém por quem Cristo morreu na cruz e ressuscitou, em algum momento vai manifestar arrependimento e fé em Cristo. Resumo, preste atenção, de tudo isso que nós falamos até agora, resumo. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou pelo seu povo e pagou por todos os pecados do seu povo. Obviamente, isso inclui o pecado da descrença, de forma que todos aqueles por quem o Senhor Jesus Cristo morreu crerão no Senhor Jesus Cristo, porque o pecado da descrença foi removido, foi pago, foi anulado, foi resolvido. Um ponto aqui fundamental. A fé, como nós dissemos, vamos repetir. A fé, ao mesmo tempo que é uma necessidade do homem, nós é que devemos ter fé.
ela é um dom de Deus. E nós sabemos o que vem antes e o que vem depois. Se você tem fé, você tem fé. É você que tem fé, mas você sabe que foi um dom de Deus, é a expressão da graça de Deus. Se não fosse Deus, você não teria. Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria fé nele. Então sou eu que tenho fé. Graças a Deus. Nessa ordem. Graças a Deus, nós cremos. Ele nos escolheu, por isso nós, em resposta, o escolhemos. Tudo é a respeito de Deus. Duas frases importantes, e nos aproximando do final do nosso programa. O R.C. Sproul, ele disse o seguinte, essa frase vai ser projetada aí para você. Na verdade, são duas frases. O Sproul diz o seguinte: a cruz sempre fez parte do eterno plano de redenção de Deus, e seu desígnio visa os eleitos. É confortante saber que Cristo não morreu em vão, e que a redenção realizada por ele será aplicada certamente àqueles que ele determinou salvar. O Sproul deixando bem claro, esse autor aqui deixando muito claro, que a obra de Cristo é uma obra definida e não é uma obra que pode ser frustrada. E a cruz, ela estava já no plano de redenção desde os tempos eternos, de uma forma que nós não entendemos. Nós somos seres do tempo. Paulo Anglada diz o seguinte: a expiação de Cristo por nós, os eleitos, de fato nos livra de perecermos. João 3,16. O Cordeiro de Deus tirou realmente os nossos pecados e os levou sobre si. João 1,29. Jesus é verdadeiramente propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados de qualquer um dos seus eleitos espalhados pelo mundo. João 2,1,2. A morte de Cristo nos reconciliou com Deus de modo tão eficaz que não nos são mais imputadas as nossas transgressões, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,19. Por isso tudo, Jesus é o nosso Salvador, pois ele salva, verdadeira e efetivamente salva o seu povo dos seus pecados. Então perceba aqui o aspecto de certeza nessas palavras aqui do Paulo Anglada, baseadas nas Escrituras. O aspecto de certeza, não de uma possibilidade. Jesus veio para salvar, e ele realmente salva, porque os seus propósitos redentivos não podem ser de forma nenhuma frustrados, porque ele é Deus soberano, o homem não é soberano. O homem, na verdade, é totalmente dependente de Deus. O último texto que nós vamos ler, e depois nós vamos fazer as considerações finais e aplicações, é o texto de Apocalipse 5,9. Perceba o peso desse texto. O texto diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus Cristo realmente, efetivamente, consistentemente, perfeitamente comprou um povo com seu sangue, de toda tribo, povo, língua e nação. Ok? Considerações finais e aplicações. Em primeiro lugar, a salvação é uma obra de Deus. Ela não é uma obra do homem. A salvação é uma obra de Deus realizada no homem. O homem deve se arrepender e crer. E quando ele consegue fazer isso, ele só consegue pela graça de Deus. De novo, nós temos que frisar. É uma ênfase bíblica também na salvação. Arrependa-te. Arrependa-te. Tenha fé. Creia no Senhor Jesus Cristo. Isso é ensinado claramente nas Escrituras. E quando o homem faz isso, graças a Deus. Segunda consideração, é possível sim ter alguma dificuldade na compreensão da doutrina da expiação definida. Nós admitimos isso. Se houver, devemos levar nossas dúvidas em oração a Deus e buscar compreensão a partir da palavra de Deus e em oração. Terceira consideração, a linguagem bíblica não é que Deus possibilita a salvação e deixa o X da questão para o livre-arbítrio do homem caído. Não, isso a Bíblia não ensina. Mas a linguagem bíblica ensina que Deus
real e efetivamente salva o homem que estava morto espiritualmente. Isso é feito de forma perfeita. Deus é perfeito. Quarta consideração, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou para salvar o seu povo, que é formado por todos aqueles que se arrependem e confiam no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor pessoal. A expiação de Cristo, ela foi uma expiação intencional. Ela intencionou salvar um povo e esse povo certamente será salvo. A penúltima consideração, os propósitos de um Deus ilimitado não podem ser frustrados, não podem ser finalmente frustrados, melhor dizendo, pelos propósitos de um homem limitado. Grave isso. E por fim, nossa última consideração, mantenhamos o equilíbrio bíblico, o equilíbrio vindo da palavra de Deus, não do entendimento humano, mas da palavra de Deus, que nos ensina, que considera as verdades ao mesmo tempo da soberania de Deus e da responsabilidade do homem para compreendermos, naquilo que é possível, esse tema, ok? Sendo assim, nós terminamos o nosso programa de hoje. Nós queremos fazer uma indicação bibliográfica sobre esse tema, o livro As Doutrinas da Graça, Resgatando o Verdadeiro Evangelho, de dois autores, do James Montgomery Boyce e do Philip Ryken, da editora Vida Nova. Nós temos aqui um capítulo específico que fala do nosso tema da expiação definida ou expiação particular, ok? Você aprenderá bastante, será beneficiado com a leitura de todo o livro ou especificamente desse capítulo. Sendo assim, nós terminamos o programa de hoje. Próximo programa, Deus permitindo, nós falaremos sobre as objeções à doutrina da expiação definida ou da expiação particular. Bons estudos e que Deus muito o abençoe.